Seu Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Pedimos a Deus mais uma vez vivificar a sua palavra de acordo com a nossa necessidade. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas sobre a terra. Tempo para rir, tempo para chorar, tempo para abraçar, tempo para afastar de abraçar, tempo para todo propósito debaixo do sol. Isso está em Eclesiastes capítulo 3. Deus determinou os tempos e as estações próprias. Os discípulos queriam saber disso. A curiosidade de saber sempre esteve na igreja. E aqui em Atos dos Apóstolos,
do capítulo 1, verso 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em São Mateus capítulo 24, verso 36, Jesus disse assim, depois de falar de todas as coisas finais, ele disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como filho ele não sabia. E o profeta, irmão Branham, diz que na terceira puxada ficou uma coisa que ele não entendeu. No sétimo selo ele disse: que coisa é esta? É aquilo que Jesus disse, que nem os anjos sabem. Na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 51, ele reafirma isto. Mas há muita preocupação com o tempo, e sujeitos ao tempo, escravizados pelo tempo, os homens se acabam mais depressa, porque o tempo voa e ele olha para o relógio, está passando a hora e tem que correr para ali, para acolá e assim por diante. Mas tem o tempo para todas as coisas, que eu quero dizer agora, em relação aos eventos de Deus, aos propósitos de Deus, às estações de Deus. O profeta Isaías disse, Isaías 7, verso 14, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Ele diz assim: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Somente isto. E o tempo passou. O tempo passou e diz o profeta, quem sabe naquela hora, naquele tempo que ele falou, quem sabe a filha do sumo sacerdote achou que era ela, que conceberia e traria à luz o Messias, que no caso seria a grande coisa para eles, seria a melhor coisa para eles. Mas passaram 700 e mais anos. Ele não disse o tempo, ele apenas disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora, ele não marcou o dia e a hora, o tempo, nem o ano, não disse quem seria aquela virgem. E por certo, Maria nunca pensou que seria ela a escolhida para aquilo. Mas o calendário de Deus não falha. O calendário de Deus não falha. Nunca falhou e jamais falhará, porque está sob os desígnios de quem não falha. Aquilo é marcado por Ele. Em tal tempo Ele sabia. Ele conhecia 720 anos? Não. Desde antes da fundação do mundo, Ele conhecia aquela jovenzinha, Maria, que teria o ventre no qual Ele se encarnaria, porque Ele sabia como fazê-lo. Agora, irmãos, todo o tempo marcado por Deus se cumpriu.
na hora certa, conforme nós temos já apreciado. O que era para se cumprir, se cumpriu, está na história. Então nós temos 7 selos no Apocalipse, e vocês sabem que os 7 selos é quem faz a diferença. Porque ninguém abandonou o irmão Branham por causa da cura divina. Pelo contrário, choveu em cima dele. E nem tampouco pela profecia, pelos discernimentos. Podiam temê-lo, mas, de todos os modos, ninguém o abandonou por causa disso. Ninguém abandonou a Jesus por causa da cura divina. Jesus profetizou a vida da samaritana. Aquilo não causou escândalo algum. Ele disse o que tinha acontecido com a vida dela. Aquilo não causou escândalo algum. Mas quando ele falou aquilo da sua carne e do seu sangue, então se escandalizaram. Agora vocês prestem atenção que os 7 selos vai muito bem com todos da mensagem. Pensam igual e não tem jeito de pensar diferente. Os 3 primeiros selos, até o 4º selo, até o 5º selo e até o 6º selo, ainda vai. Mas vocês notem que os 3 primeiros selos ficaram na história. Já se cumpriram, está na história. E ninguém discute, porque a história comprova, aquilo já aconteceu. Agora, o 4º selo ainda tem controvérsias, porque se trata do rapto. A igreja é raptada no 4º selo. Isso deveria ser o suficiente para toda a igreja, para todos os irmãos. Essa interrogação que eu vou fazer agora. O 4º selo foi aberto ou não foi? Foi revelado ou não foi? Quantos admitem que foi revelado? A igreja já foi no rapto? Isso seria o suficiente. Seria o suficiente. A igreja não foi no rapto. No entanto, o 4º selo está aberto. O que falta? A vivificação daquilo. Falta o tempo, a hora certa para aquilo acontecer. Aquilo que já foi aberto, já foi declarado. O 5º selo, vocês sabem, e o 6º selo estão relacionados com os judeus. Quem vê o cumprimento do 5º selo não foi no rapto. Você sabe que no 5º selo e no 6º selo, ele falou de 2 coisas importantes, além da cortina do templo. Ele falou da prima órfã, ele falou da escada de marfim, tudo dentro desses selos. Mas onde está a noiva nesta hora? Estava fora. O rapaz veio buscar a moça. Estava fora. E aquilo está relacionado exclusivamente com os judeus, com o povo dele, com o povo de Daniel. Mas como há tempo para todas as coisas, você sabe, vai chegar o tempo, vai chegar a hora, vai chegar o minuto, vai chegar o segundo de haver uma transformação. Uma transformação no sentido da palavra. E eles cientificamente falam de metamorfose. E a igreja se tornará numa verdadeira teofania. O que quer dizer? Numa manifestação de Deus. Manifestação corporal de Deus. Manifestação física de Deus. Eloí, quando vê Abraão,
ali, fazer a promessa para ele, aquilo lá foi uma teofania de Deus. Então, estudando a mensagem Quem é esse Melquisedeque, nós aprendemos melhor sobre isto, sobre essa teofania. Melquisedeque foi uma teofania, uma manifestação de Cristo a Abraão. Isto antes da lei, que Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Interessante, ele não deu os dízimos para as viúvas, os pobres. Ele deu dízimos para quem não precisava, né? É Senhor dos céus e da terra. Mas nós vamos pensar aqui sobre esse tempo dessa transformação. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós? O se determina tudo. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não é que vem, não, que em vós habita. Vocês sabem que a justificação da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo é o que justifica a nossa fé. Os budistas estão aguardando a sua ressurreição. Maomé está sendo aguardado para ressuscitar. E como eles estão esperando Maomé ressuscitar, há muitas pessoas esperando o irmão Branham ressuscitar. Do mesmo jeito. Estão esperando daquela forma. Nós sabemos pelas Escrituras que esta ressurreição é coletiva. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ressuscitar primeiro são os que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Se o profeta partiu profeta, ele ressuscitará profeta. Eu não nego e creio de uma maneira honesta e simples que ele liderará. Ele sempre foi um líder, ele será um líder. Mas esta doutrina que ele tem que ressuscitar isoladamente, para que nós recebamos isto aqui, essa vivificação, é antibíblica. E eu falo isso na maior sinceridade possível, porque vocês se lembram que 2 meses antes de receber a mensagem ser revelada, eu disse: se eu pregar aqui contra a Santíssima Trindade, ou um anjo descer aqui e pregar, vocês mandam embora. Tanto eu não falo com soberba, eu falo com sinceridade. Porque ele próprio ensina assim. E Paulo está dizendo o que ele baseia aqui. E se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. É se eu recebi, está bem. Se ele habita em mim, está bem. Se ele não habita, Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele se compadece de quem ele se compadece. Se ele habita, não é se ele me visita, uma certa hora eu pulo, falo línguas, dou uns pinotes, arrepio e choro e grito. Ele fez uma visitinha ali para mim. Não, a visita na sua casa é uma coisa, mas quem habita na sua casa é outra. Às vezes você pode ir numa casa e até levar alegria ali, sorrir e brincar e coisas mais, mas você não habita ali. E o Espírito Santo também pode visitar, conforme tem aquele corinho antigo: vem, visita a tua igreja. Aquilo foi muito bom por algum tempo, mas
Quem quer a visita do Espírito Santo aqui? Está bem, num sentido está muito bem. Mas quem quer que ele habite em você? Amém. Glória a Deus. Porque essa manifestação, essa transformação, essa vivificação vai acontecer com a igreja, que é de fato o corpo do Senhor Jesus Cristo. Se de fato ele habita em você, então se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o profeta disse: quem é esse? Deus. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, afirma duas vezes: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, e depois, pelo seu Espírito que em vós habita, mora, reside, guia, domina, dirige, ordena, inspira, consola, exorta, corrige. Como Jesus, o Cordeiro, foi dirigido, guiado pelo Espírito, então você também é guiada, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em você. Essa que deve ser a principal preocupação. Por quê? O que tem que acontecer no futuro só vai acontecer com quem tem o Espírito Santo. Não vai acontecer com quem não tem o Espírito Santo. Qual é a mulher que vai dar à luz um filho se ela não está gestante? E Jesus disse que quando vai chegando o tempo da mulher dar à luz, ela sente tristezas. E nós somos muito confundidos por nós mesmos em relação aos nossos sentimentos. Os nossos sentidos nos confundem, porque há uma coisa dentro de nós que nós não sabemos explicar, mas como os sentidos sempre querem explicação, os sentidos querem pegar. Eles dizem: goiano só vê pegando. Deixe-me ver isto, está aqui. Não, deixe-me ver, quer dizer, deixe-me pegar. A exigência dos sentidos. Então eles queriam saber quando será que vai ser restaurado o reino a Israel. Não vos pertence saber os tempos nem as estações estabelecidos por Deus. Mas os sentidos nos embaraçam, porque neles nós temos afeto, neles nós temos consciência, neles nós temos muita coisa, neles nós temos audição, neles nós temos olhos, neles nós temos o tato, o olfato, o paladar. Então são 10 ou mais sentidos para nos embaraçar, exigentes. Você dedica afeto, e aquele mesmo sentido que levou você a dedicar afeto, cobra da pessoa a correspondência daquele afeto. Se ela não corresponde com o afeto que você dedica a ela, você fica sentido. Você vê como nós estamos dominados pelos sentidos. Só um exemplo: você dedica afeto a uma pessoa e aquela pessoa não corresponde com aquele afeto, então você fica aborrecido, triste,
chocado, decepcionado, porque a pessoa não correspondeu com o afeto que você dedicou a ela. E os corações suspiram, e as pessoas tiram suspiros, como dizia a minha avó, eu tiro suspiros e ais, cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. Então os corações suspiram por correspondência, por atendimento dos sentidos. Então é onde as pessoas se embaraçam e se encontram mais tristes, muitas vezes mais decadentes do que quem está esperando um filho. Porque Jesus disse: a mulher sente tristeza quando está perto de dar à luz um filho. É natural, ela sente tristeza, porque ela está aproximando uma dor, está chegando o tempo exato, ela percebe que está chegando a hora, e diz o profeta que ela fica dócil, ao contrário de irritada, ao contrário de nervosa. A verdadeira mãe está para dar à luz os filhos, sentindo dores do parto se aproximando, ela se torna dócil, ao invés de rebelde, ao invés de nervosa, ela se torna paciente, embora sentindo tristeza. Essa tristeza quer dizer falta de ânimo. Essa tristeza quer dizer estar sob domínio de uma circunstância que está dentro dela. Agora, depois que ela dar à luz o filho, disse Jesus Cristo, ela não sente mais tristeza, porque vê ao seu lado um homem que veio ao mundo, manifestou o filho. Mas essa chave aqui, irmãos, põe fim a toda cogitação sobre o que vai acontecer, coisas do futuro que não nos pertence saber. Porque a condição de sermos transformados, de sermos arrebatados é esta: é se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então aqui há uma necessidade muito grande de sabermos se nós nascemos de novo ou não, se passamos de fato pelo novo nascimento. Porque é no nascimento, você não é toda pessoa que nasce de novo que tem o Espírito Santo. Isso promove até uma certa confusão. Mas você vê, há muitas crianças que nascem, mas não recebendo o Espírito, morrem. Elas chegam a nascer, mas não recebendo o Espírito, morrem. E há muitas pessoas que são nascidas de novo, elas são regeneradas, no entanto elas são virgens loucas. Eu creio particularmente que há um pouco delas dentro da mensagem e um pouco delas nas denominações, pessoas sinceras. O profeta fala isso. Isso não é ponto de briga, não precisa chocar com ninguém por causa disso. Mas o que acontece é o seguinte: é que se receber o Espírito naquele nascimento, vive, e se não receber, não vive. E ao passar por esse nascimento, eles receberam um espírito luterano, no sentido denominacional. E ao passarem pelo nascimento, quer dizer, deixar a vida do catolicismo romano e vir para a vida da graça, eles já entraram numa organização assim que passou a era,
E eles receberam foi um espírito denominacional, religioso. Eles receberam um espírito metodista. Eles receberam um espírito pentecostal no prisma denominacional. Mas agora, o novo nascimento, ele só pode dar vida, a pessoa apruma com vida se ela receber de fato o espírito da mensagem. Então esse é o batismo do Espírito Santo, porque tem a mensagem, mas não tem o espírito da mensagem. E quem tem o espírito da mensagem, tem a mensagem. Tem todas as mensagens que o irmão Branham pregou. Pode ser o demônio, se o diabo falar uma frase correta, aquilo está dentro da mensagem. Quando o diabo falou uma coisa correta para Jesus Cristo, mesmo tentando, aquilo estava dentro da palavra. Se ele já falou alguma coisa correta, foi o que ele falou para Jesus, tentando. E você, às vezes, pode ser usado em tomar a Bíblia com o mesmo fim. Mas quando ele falou uma verdade, ele teve que falar a Bíblia. Qualquer homem que falar uma verdade, ele está falando a mensagem do profeta. E se você tem o espírito da mensagem, você tem todas as mensagens do profeta. A mensagem todinha, a fé para o rapto está na mensagem. Então fica aquele negócio. Eu tenho uma mensagem lá em espanhol e fazendo um mistério sobre aquilo. Eu tenho uma mensagem do irmão Branham que vocês não têm, e formando aquele bicho de 7 cabeças. Quem tem o espírito da mensagem, tem a mensagem. Glória. Quem não tem o espírito da mensagem, tem uma estante cheia de mensagens. Tem uma mente que cita parágrafos de cor. Tem intelecto. Aí então é que você vai ver por que é uma irmãzinha que não sabe ler, um irmãozinho que não sabe ler, não sabe fazer o ó e vai no rapto. Não sabe citar parágrafo da mensagem, não sabe nem mesmo o que é o quarto selo, o que é terceiro selo, o que é segundo selo. E muita gente doutora nisso vai ficar. Cabe perfeitamente o natural aí. Há muitas mulheres que nunca estudaram nada sobre conceber uma criança e deram à luz filhos à vontade. Outras estudam e não dá nunca à luz um filho sequer. Elas têm intelecto, elas conhecem aquilo na mente, mas não têm na experiência. Agora, ao nascer do sol, parágrafo 68, o irmão Branham diz: porque eu vivo, isto se referindo a Cristo, citando as Escrituras. Jesus dizendo: porque eu vivo, vós também vivereis. Falando à sua esposa, ele está falando isso à sua esposa. Diz: porquanto eu vivo, tu também viverás. Você sabe que aqui, quando o marido sepulta a esposa, ela se foi dele. Mas quando um membro da igreja aqui morre, ela foi para ele. Ela foi para ele. Em todas as dimensões, ela é a esposa de Cristo. Ele não tem que entregar e dizer assim: está aqui, vá, Sharon, com Hope, há uma tumba em Jerusalém aberta, testificando que um dia esta será aberta também. Ele não tem que comprar um terreno como Abraão comprou. Ele já comprou com seu sangue, na verdade. Mas em qualquer dimensão, em qualquer lugar que sua esposa está, ela é a esposa dele. Ele não a perdeu. Então é por isso que ele diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Eu vivo na terra, vós vivereis. Eu vivo na sexta dimensão, vós vivereis.
Eu vivo na 7ª dimensão, vós vivereis também. Então, a essas alturas, por que tanta preocupação com o tempo? Porquanto eu vivo, tu também viverás. Que tremenda ressurreição foi aquela! E que ressurreição é esta? Ser ressuscitado dentre os mortos, para assim ser vivificado em Jesus Cristo, por meio do poder vivificador de Deus. Ele foi movido ante todos eles. A palavra, ele é a palavra, é o que foi movido. Foi movida sobre eles de novo no dia de Pentecostes, a palavra. Foi a palavra manifesta, logo como disse antes, movida de novo nos últimos dias, é a palavra. Agora, quem move a palavra? Quem movia a água do tanque de Betesda? Era um anjo. Mas quem moveu a Jesus Cristo para ir àquele homem passando por 2.000 enfermos? Quem moveu? Foi o Espírito. Quem move a palavra? É o Espírito. É o Espírito Santo que move a palavra. Agora, se ele habita em vós, ele fará o movimento no tempo certo. O anjo vinha no tempo certo e movia a água do tanque. De tempo em tempo ele vinha e fazia aquilo. Quem caísse primeiro no tanque seria curado. No tempo certo o anjo vinha e movia. Você é movido em todas as coisas na hora certa, no tempo certo, se é que de fato você tem o Espírito Santo. Quantas coisas ele fala para nós, ainda não é tempo, ainda não chegou a hora, e nós ficamos querendo provocar o aborto. Que tal aquele pintainho ali dentro da casca, gritando lá dentro, esperneando? Ele não pode fazer aquilo. Logo ele mesmo está bicando a casquinha. Não é a galinha que bica, é ele próprio, porque a vida está nele. Já veio com aquilo. O ovo não é um ovo de granja. O profeta diz: ela andou com o galo, e aquele ovo tinha vida. Eles chamam de gala. Quem colocou aquilo lá dentro? Quem pôs aquilo lá dentro e fechou tão bem fechadinho? Quem fez isto? Agora, ela andou com Cristo. E diz o irmão Branham, na linguagem dele, e ficou grávida dele. Por exemplo, você dirá: espera um momento, irmão Branham, eu conheço certa igreja que... Bem, eu também a conheço. Agora, como um exemplo, digamos que iríamos regressar a Tucson, Arizona, nesta mesma tarde. Cada um de nós viajaria em seu próprio Cadillac novinho. Até tapeçaria dos assentos de cada carro seria de pele de anta, a pele mais suave que a faria mais cômoda. Pele de anta, hein? Os pisos seriam de tapetes grossos e suaves. Os volantes dos carros seriam cobertos de níquel e incrustados de diamantes. O motor seria um que haveria passado por muitas provas para que fosse o motor ideal. Os rolamentos de todas as rodas estariam muito bem engraxados. Os pneus seriam de tal qualidade que não haveria possibilidade de ter problemas de nenhuma classe. Tudo haveria sido provado cabalmente. Logo, ambos os carros seriam tirados da fábrica. Se colocaria gasolina nos dois, ou seja, o poder, pois a gasolina contém a química correta. Porém, agora, quando vamos acender os motores para pôr a rodar os dois carros, ainda que aparentemente idênticos, um deles não tem faísca, não tem o poder para acendê-lo. Você me dirá: irmão Branham,
O poder está na gasolina, sim, porém não importa quanto poder tem a gasolina, se não há faísca para manifestar esse poder, se não há esse poder para confirmar que em verdade isso é gasolina, então daria o mesmo resultado como se fosse água. Não importa quanto reclamam os teólogos, nem quão correta tenham a igreja, nem quanta educação tenham, nem quão semelhante à Bíblia pareçam, nem quantos quadros tenham aí pintado da estatura do varão perfeito, 70 semanas de Daniel, das 7 eras e tudo. Não importa. Enquanto o Espírito Santo não vier sobre a pessoa para vivificar essa palavra, o Espírito não se moverá. A gasolina representa a palavra, é a verdade. Temos dado muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica. Tá certo que a mecânica tem importância? Que adianta você com gasolina na mão? Não resolve. Precisa a mecânica, o tanque, o carro. Está bem. Mas nós damos muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica. Se necessita do poder dinâmico de Deus, se necessita do poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre a igreja, para manifestar que isto em verdade é gasolina e trazê-lo a cumprimento. Eu falo isso aqui, irmãos, com certeza absoluta. O irmão Branham não está falando isso aqui para te jogar como quem está dando um pontapé em você e te jogar no canto da parede e fazer de você uma peteca. Ele está dizendo que precisa disto. Vamos dizer, você fica com o carro quieto, pronto aí, com tudo quanto é peça no lugar certo, e com o tanque cheio, e deixa a faísca vir. Então ele vai se mover. Agora entra a questão do tempo. Pode ser que se encontre numa lata de gasolina, porém pode ser a água. Vê você? A única prova disso está em comunicar-lhe a vida, e então só assim provará se é gasolina ou não. E quando você trata de introduzir o Espírito Santo numa denominação, é melhor que... Isso é como quando o motor está falhando. Deste modo, porá a perder a máquina ao encher-se de carvão. Porém, eu estou tão contente porque há um poder com força de 10.000 octanos, a palavra de Deus e o Espírito Santo para incendiá-la e assim ressuscitar o poder de Deus na vida de um homem ou uma mulher, ou mesmo numa igreja, e assim dar a força a esse Cadillac para que possa caminhar sob o poder dinâmico do Espírito Santo, o qual regressou e foi movido sobre o povo no dia de Pentecostes, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ali esteve o primeiro mole que ressuscitou o primeiro entre os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos esse ponto, de que nos vale estar pulindo as calotas das rodas? Que benefício há em estar mudando a aparência ou dar-lhe uma polida completa, quando não tem nada de dinâmica? Ele foi o próprio Deus, foi a dinâmica na palavra, o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro, se movesse à vida e levantasse de novo, movendo mesmo a pedra. Agora, ai de mim se isso não acontecer, ai de você se isso não acontecer. Jesus estava morto, seu corpo estava preso, puseram uma pedra na porta, mas quando aquilo moveu, até a pedra foi removida. Não haverá nenhuma pedra que fique no caminho.
Nada pode parar diante da igreja, diante da noiva, quando isso for feito pelo próprio Espírito Santo. Mas se não podemos hoje com um palito, o que queremos fazer com um poste nas costas? Não podemos nem ser pacientes ainda, não podemos nem ter temperança ainda, não podemos ter piedade. Nós não podemos ter, às vezes, coisa que até a ciência cristã tem, um sistema religioso que é o amor fraternal. O que queremos fazer com um poste? Eu falei no rádio, e o filósofo aqui me falou uma frase muito bonita sobre a borboleta. Para ver uma borboleta linda voando, você tem que suportar as larvas, as querosas, né? As lagartas. Aquilo é feio, é horrível. Mas para você ver uma borboleta voando, você tem que suportar aquilo. Ou então você tem que chegar e meter inseticida naquilo lá. Elas caem tudo, nunca voam. O irmão Branham disse que o natural fala do espiritual. Eu quero continuar aqui um pouco, no parágrafo 78. O mesmo Espírito que levantou a ele, a Jesus, é o mesmo Espírito que vivifica o verdadeiro crente à vida eterna. Recordem, potencialmente, está nos acabando o tempo. Vejamos, pois, Romanos 8:11, para ver o que diz muito bem. E se, o profeta diz, agora ali está o problema, nessa palavrinha, está a curva, ele pôs entre parênteses, está aqui, ó. E se, agora ali está o problema, nessa palavrinha está a curva. E se o Espírito daquele Deus, o Espírito Santo, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Agora ali está a coisa, é se o Espírito do noivo mora na noiva. Se o Espírito do noivo mora na noiva. Quando Deus produziu o primeiro noivo, primeiro fez a ele. Este era homem e mulher em seu espírito. Ele o formou do pó da terra para que fosse material. Logo notem que quando formou a Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó, mas tomou do próprio pó, da mesma palavra. Porquanto Adão foi a palavra falada, Deus tomou dele porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Você encontra isso em Gênesis 5. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva, e assim seguiu sendo parte do espírito de Adão. Foi a carne de Adão e logo foi parte do espírito de Adão. A dinâmica que vivificou a mecânica de seu corpo. Foi isto. Então hoje a noiva também tem que ser carne de sua carne e ossos de seus ossos. É o corpo de Jesus Cristo. Como chegará a ser esta carne mortal parte de sua carne? Como vai suceder? Qual é esta grande transformação? Note bem nosso texto. E se o Espírito daquele Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, se há uma coisa a se desejar, é essa vivificação. Se há uma coisa para se esperar,
É essa vivificação, é esse batismo. Agora, essa promessa do batismo, o irmão Branham diz, é assim diz o Senhor. Como Abraão e Sara foram transformados, ele diz assim que a igreja noiva será transformada também. É quando ela poderá ver o filho. Como Abraão e Sara poderiam ver o filho se antes de tudo não fossem transformados, ressequidos como estavam. Que coisa! Os predestinados, os que tinham vida, naturalmente eram como a semente que estava já na terra. Se tem, vai, se não tem, não vai. Se é, se não é, não é. Muitos se encontravam mortos, eram simplesmente semente apodrecida por causa das muitas águas e das demais coisas. Porém, sabe você, havia uma semente ali esperando, pronta para receber a vida. Deus sabia que estava ali. Deus sabe o que está em você. O que é que Ele vai vivificar? Então você entende que nós estamos emaranhados pelos sentidos. Os sentidos da tristeza, por causa de dinheiro, por causa de roupa, por causa de carro, por causa de casa, por causa de mulher, por causa de marido, por causa de filho. Os sentidos dá isto. Os sentidos te embaraçam. O embaraço e o pecado nos rodeiam de perto, e os sentidos é quem faz tudo isso. Se os sentidos não forem usados, nada disto pode nos barrar. Mas como ter esses sentidos dominados, de tal forma que apenas um pequeno toque, como uma direção de um carro, uma direção firme e boa, não é aquela direção com jogo, esse carro de direção hidráulica, ajustado, perfeita, um pequeno toque, o carro obedece, vai para lá, vai para cá. Quando tudo está ajustado, está certo. Agora, você vai notar isso, que nós estamos enrolados com os sentidos. Então você pega a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, e lê. Se o Espírito Santo vivificar a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, vivificar a mensagem fé perfeita, se o Espírito Santo vivificar a mensagem o sinal, você não precisa de mais nada. A viúva não tinha um tambor de óleo, de azeite, para dizer, eu sei lá do futuro, se essa seca vai continuar, vem cá aumentar meu azeite. Ela não tinha lá um caminhão de farinha, mas como aquele homem prudente faz. Não. Ela estava gastando o que tinha. O filho pródigo gastou o que ele tinha. O que ficou em casa não gastou nada, nem um cabrito. Mas o que saiu gastou tudo. E voltou para a festa. Nós estamos numa hora de desgaste, de gastar. Gastar fé, gastar virtude, gastar temperança, conhecimento. Mas quando vem a hora de pagar com essas moedas, os sentidos não deixam. Por isso é que Jesus disse que o maior inimigo do homem são seus próprios familiares, por causa dos sentidos, por causa do afeto. Os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar ao seu. Agora, isto é muito profundo, e assegure-se de que o está captando bem. Você não vai interrogar depois, eu tenho o Espírito Santo? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Não tem, a terra não tem que perguntar, eu tenho a semente de arroz em mim? Eu tenho a semente de trigo? Joga água, deixa a água cair para você ver. O sol foi enviado por toda a terra,
não para trazer rochas à vida, as quais também são barro, pó. Não foi enviado para trazer toda a terra à vida, mas para vivificar somente aquela terra que se encobria, rodeada de uma vida. Nem todos os homens receberão a Cristo. Não. Somente o receberão aqueles que são pó da terra, ao redor dos quais está a vida predestinada de Deus. Estes são os que ele vem vivificar, são estes. Crê você que você está entre estes? Um bom sinal é que você creu na mensagem. Amém. Deus querido, de joelhos eu te peço, ó Pai, aceita minha humilde oração. Vem consolar meu coração que está aflito. Eu sempre espero pela tua compaixão. Eu sei que sou um pecador, querido mestre, mas tu tiveste viu cuidado sobre mim, e minha oração eu sei tu não esqueces, e perdoado eu entrarei no teu porvir. Se em mim, Senhor, notar qualquer tristeza, não me abandones pela tua compaixão. Faças que eu saiba semear amor por ódio, onde a vingança eu consiga dar perdão. Eu sei que sou um pecador, querido mestre, mas tu tiveste viu cuidado sobre mim, e minha oração eu sei tu não esqueces, e perdoado eu entrarei no teu porvir. Eu sei que sou um pecador, querido mestre, mas tu tiveste viu cuidado sobre mim, e minha oração eu sei tu não esqueces, e perdoado eu entrarei